Olá, seja bem-vindo. 4 de novembro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Em novembro acontece a campanha de conscientização e combate ao câncer de próstata. Para conversarmos sobre esse assunto, nós estamos recebendo o oncologista Dr. André Prestes de Moraes. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, André, seja muito bem-vindo. Oi, bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer poder replicar e passar informações aí para a população. Estávamos no mês de outubro, falamos muito sobre o Outubro Rosa, agora entramos em novembro e falamos sobre a saúde do homem. Como que surgiu esse mês de conscientização do Novembro Azul? Começou, se não me engano, na Austrália em 2002 e como já tinha também a parte do Outubro Rosa e acabou replicando para todo o mundo, chegando aqui para a gente. E é um mês interessante, né? Interessante para a gente poder mobilizar a população. O Novembro Azul vem para isso, para mobilizar os nossos gestores e a população, trazer informação para todos, para que assim a gente consiga, como um todo, melhorar aí o diagnóstico e o tratamento do tumor da próstata. Como você falou, para conscientizar também as pessoas, né? Quais são as principais causas do câncer de próstata? A principal causa do câncer de próstata que não é modificável é a idade. Então, quanto mais velha a pessoa vai ficando, maior o risco dela ter o câncer. Além disso, a raça, os negros têm uma tendência maior de ter o tumor da próstata. Fatores como tabagismo, etilismo, isso não se discute, né? Também para outros tipos de tumores. A obesidade é bastante interessante, hoje em dia é bastante comentado. A gente tem que tentar combater ao máximo isso. Dentre outros fatores menores, mas os principais são esses. E em novembro, é efetiva essa campanha? Os homens buscam mais os médicos em novembro por causa da campanha? O certo seria o ano inteiro, né? Então, até a gente comenta que a gente chegou em novembro e outubro rosa passou e as mulheres já não precisam mais se preocupar. Então, tem que se preocupar, continuar se preocupando as mulheres com a parte da mama e não só em novembro. Novembro é para a gente chamar um pouco mais a atenção, mas os homens têm que ficar preocupados com os sintomas, do risco de ter esse tumor. Então, não só em novembro, mas novembro ajuda a gente a mobilizar um pouco mais a sociedade. E a partir de quantos anos os homens devem procurar fazer o exame de toque? Tem algumas sociedades aí divergem na idade, mas geralmente a Sociedade Brasileira de Urologia pede a partir dos 50 anos para começar a fazer o exame de toque e o exame de PSA, os dois combinados. Os dois combinados é 98% de chance de fazer o diagnóstico precoce. E quem tem algum fator de risco maior, que tem um risco maior de ter o câncer de próstata, começar com 45. 45 anos. Peço licença a você e já voltamos a conversar. E mudando de assunto, alguns funcionários públicos aposentados aqui de Jacareí receberam homenagens durante a sessão ordinária da Câmara. Vindo dos mais diversos setores, eles estiveram presentes na cerimônia. Veja detalhes na reportagem. A Câmara Municipal de Jacareí realizou 2 atos solenes durante a 34ª sessão ordinária. Foram homenageados os funcionários aposentados do Serviço Público, da Prefeitura e da Câmara Municipal e também 2 servidores do Poder Legislativo, um comissionado e um em exercício. Edgar Sasaki, autor do documento que premia os funcionários em exercício, falou sobre o evento. É um reconhecimento. Eu acho que as pessoas têm que ser reconhecidas em vida. Não adianta nada ter nome de rua, né? Ser um logrador ou tudo mais para ser homenageado, sendo que a pessoa não vai estar presente e não vai receber essa homenagem. Então, essa homenagem que nós fazemos todos os anos aqui na Câmara Municipal de funcionário padrão, isso é para reconhecer todo o trabalho que os servidores nos prestam durante todo o ano. Então, é uma justa homenagem que nós fazemos todos eles. Paulinho dos Condutores foi quem mudou a lei, prefeito Telmo de Almeida Cruz, e incluiu os servidores aposentados para também receberem a honraria. Em seu discurso,
Ele ressaltou que reconhecer o trabalho prestado por essas pessoas durante décadas é prestigiar todas essas trajetórias profissionais. Sim, essa alteração muito importante, né? Que a gente pôde perceber que não existia nenhuma homenagem aos servidores aposentados, né? Quer dizer, os servidores aposentam, encostam e ninguém mais liga para o servidor aposentado, né? E essa homenagem é justamente para isso, para lembrar que o servidor aposentado foi e é muito importante aqui na nossa cidade de Jacareí. Por isso, a gente fez essa alteração e a gente pôde perceber hoje a alegria, né, nos servidores hoje ganhando aí essa homenagem. Então, mais do que justo para que eles possam ser homenageados também. Para quem recebeu o diploma de honra ao mérito, trata-se de um momento especial na carreira, tanto naquela que já se encerrou, como na que ainda está na ativa. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, né, recebendo em nome de todos os aposentados, sendo, né, um pedacinho da quantidade de professores que se aposentaram esse ano, então para mim foi uma honra. E a minha trajetória foi muito bonita dentro da educação. Eu trabalhei quase 31 anos, sempre dedicada à educação em vários setores, e aposentar com a consciência que eu consegui fazer, né, o melhor que eu podia é o que me deixa muito feliz. Para a gente é muito importante, para mim e para todas as assessoras, porque representa o nosso trabalho, representa o quanto a gente trabalha, o nosso esforço, o dia a dia. Então é muito gratificante. Voltamos a conversar com André Prestes de Moraes, que é oncologista. André, a questão da genética também é importante no câncer de próstata? É importante sim, mas não é o principal, né? Então, em torno de 5 a 10% dos casos realmente são causados por causa da genética, que é das mutações que já passam de pai para filho. Geralmente, os pacientes de raça negra, que tem alguma alteração genética também, que acabam tendo um risco maior de ter o câncer. O que pode estar influenciando também é o estilo de vida da pessoa. O estilo de vida, a gente sabe que 30% dos casos, não só do câncer de próstata, como também outros tipos de tumores, a gente consegue combater só com o estilo de vida. Ou seja, você manter um peso compatível com a altura do paciente. Então, o paciente consegue manter o peso estável, sem obesidade, alimentação saudável e prática de exercícios físicos, isso já diminui em 30% a chance do tumor, de ter o tumor, né? Então, a prevenção primária que a gente fala. A prevenção secundária, a gente faz alguns exames para detectar o tumor logo no começo. Isso. No câncer de próstata, quais são os sintomas iniciais? Os sintomas iniciais, assim, a próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga e no meio dela passa a uretra, que é onde passa a urina. A uretra liga a bexiga no pênis para sair. Quando o tumor começa a crescer, ele começa a causar alguns fatores obstrutivos. Tá? Então começa a dificultar a urina de passar pela uretra. E aí você começa a urinar mais, você dificultar o início da urina e não consegue terminar, fica gotejando no final. Pode ter hematúria, que seria sangue na urina. O tumor invadiu já a mucosa e começa a sangrar, então se percebe sangue na urina. E urinar principalmente bastante à noite. O problema disso é que a principal doença que causa tudo isso também é a hiperplasia prostática benigna, que é quando a próstata cresce, mas sem ter o tumor. Isso é bastante comum também com o envelhecer. Então, para tirar essa dúvida entre ser tumor ou ser hiperplasia, aí teria que ter o toque retal, junto com o PSA. Então, isso aí seria o urologista que faria esse exame para perceber se tem algum nódulo no toque retal ou se o PSA está muito alto, para a gente pensar, com todos esses sintomas, se está mais para ser um tumor ou só uma hiperplasia prostática benigna. Ai. Além disso, ainda tem os cálculos, né, os cálculos do rim ou da bexiga, que também podem causar esses sintomas. Então, para tentar avaliar qual dessas doenças que poderia ser, teria que passar com o urologista. E quando é considerado avançado? O tumor é avançado quando a pessoa com certeza não fez essa rotina de exames e de urologista, o tumor começou a crescer demais e começou a invadir outras estruturas. Então, ali mesmo embaixo da bexiga, ele pode invadir a bexiga, invadir o reto por trás, ou já começar a dar algumas lesões metastáticas, que a gente fala, que é o tumor, ele invadiu vasos sanguíneos e mandou células para outras partes do corpo. O tumor de próstata principalmente é para o osso. Então começa a ter lesões ósseas e ter sintomas ósseos decorrentes do tumor. Então essas são lesões já metastáticas, que daí o tratamento seria diferente para cada caso.
Por isso a importância do diagnóstico precoce, né? Perfeito. Então, assim, o Novembro Azul é para a gente ter esse diagnóstico precoce. Isso aí é importante para o paciente, para evitar cirurgias extensas que causaria mais sequelas para o paciente. Além disso, se a gente pensar da parte de gestão, o custo é muito menor para você fazer o tratamento num tumor inicial do que num tumor já avançado. Então, o paciente que tem um tumor avançado, ele tem que fazer um tratamento para o resto da vida. Isso aí gera um custo elevadíssimo. Então, se for pensar em gestão, você gastando um pouco mais de dinheiro na informação, fornecendo exames, fornecendo biópsia, fornecendo tratamento inicial, é um custo inferior a todo esse tratamento que teria para uma doença avançada. Perfeito, doutor. Já voltamos a conversar, peço licença a você novamente. Na volta falamos sobre os tratamentos. Perfeito. E a Prefeitura de Jacareí continua realizando um mutirão de mamografias aos sábados, no Centro de Imagens. O objetivo é agilizar os exames e promover a saúde da mulher, buscando também alcançar aquelas que trabalham durante a semana. Os exames estão sendo agendados conforme encaminhamentos das unidades de saúde da família. O mutirão acontece nos dias 9, 23 e 30 de novembro, com um total de 56 exames em cada sábado. O Centro de Imagens está localizado na Praça Luiz de Araújo Máximo, no número 50, lá no Jardim Paraíba. E os concorrentes da região do Alto Tietê, Grande São Paulo e Vale do Paraíba. Mas quem foi que ganhou esse prêmio de área na arquitetura e design foi Jacareí. Saiba mais detalhes na reportagem a seguir. Um ponto comercial de Jacareí foi premiado na 11ª edição do Prêmio Estilo e Design, que aconteceu em setembro. Foi uma das categorias mais concorridas, tinham mais de 10 finalistas. Então, assim, a gente ficou muito na dúvida se esse ano a gente ia ganhar ou não o prêmio. E graças a Deus a gente foi o vencedor e pra gente foi uma alegria muito grande, contando a ansiedade, também a expectativa ali na hora de saber se vai ou não vai, porque tinha muita gente boa esse ano, foi um prêmio muito concorrido, então pra gente foi uma alegria muito grande. O objetivo do prêmio é reconhecer e promover o talento de arquitetos, paisagistas e designers de interiores do Vale do Paraíba, Alto Tietê e Grande São Paulo. Da caminhada, assim, enquanto empreendedora, é uma coisa que você não espera que aconteça, mas foi bacana colher esse fruto junto do arquiteto e ver isso acontecendo. Uma das categorias premiadas foi a comercial. E quem levou o troféu foi a loja de pratas da Isadora. E eu queria que ela fosse uma loja bonita, mas que ela não distanciasse as pessoas, que as pessoas sentissem que elas pudessem entrar, que era um lugar para elas ficarem à vontade. Porque eu sempre fiz muita feira aqui na cidade, participei de várias feiras, da Feira dos Trilhos, e as minhas clientes sempre ficaram lá conversando, trocando ideia, e eu queria que a loja fosse esse lugar também, que trouxesse um aconchego. Quando a Isa chegou pra gente, o primeiro pedido dela foi: eu quero que o meu site e o meu Instagram sejam físicos. Então, que as pessoas cheguem na nossa loja e vejam aquilo que a gente tem no digital. Então, traduzir essa ideia foi um desafio um pouco grande, porque pegar coisas que são digitais, então a gente só tinha referências que para a Isa era muito importante com relação a cores, né, que era o rosa, que era a madeira, que era o arco, e traduzir isso em coisas, né, em ambientes, em móveis. Então, esse foi o nosso primeiro grande desafio. Traduzir uma coisa que é basicamente uma ideia, que muitas vezes é abstrata na cabeça do cliente, em alguma coisa física. A costela de Adão é uma coisa que eu uso muito na marca, já faz parte da minha identidade visual, sempre fez, assim, ramos, costela de Adão, essas folhagens. Então, eu queria trazer isso. O cor-de-rosa, que é a cor, assim, que eu sempre usei, só que eu não queria que ela viesse com um rosa muito infantil. Então, a ideia era que fosse um rosa mais claro, mas que ele trouxesse mais sofisticação. E a madeira, que eu não sabia exatamente como eu ia usar, mas que fazia diferença para mim, esse marrom da madeira junto com a prata, eu acho que a prata acaba destacando. Então, esses foram conceitos assim que eu fui jogando para o arquiteto traduzir. E vamos ver como ficou a loja dela? Olha os elementos que ela selecionou e foram inseridos pelo Missal aí. Então, para a Isa era muito importante a questão do aconchego. Então, a gente sabe que curvas, geralmente, a gente se sente mais abraçado do que linhas retas, né? As linhas pontiagudas dão essa sensação de um pouco mais incisivo. Então, a questão das linhas curvas traz esse acolhimento, esse aconchego. Então, para a gente fazer a floreira, em vez de fazer uma linha reta,
e muito fininha e tudo mais, a gente falou, vamos trazer uma curva, para que essa curva dê um movimento para esse espaço que já é quadrado, né? A loja, querendo ou não, em geral, os espaços são quadrados para melhorar a otimização do espaço. Vamos trazer uma curva para a sua floreira, para que as plantas também tragam a sensação do movimento. Quando eu fiz o meu escritório, que era, na verdade, um showroom, quando eu tirei a minha marca da minha casa, eu desenhei um arco na parede e pintei esse arco, junto com a Mari, que trabalhava comigo. E aí, quando eu fui trazer a loja, esse arco já fazia tanto sentido que eu pensei, ele tem que vir de alguma forma para a loja física. Então, o arco era uma coisa que eu não abria mão de ter aqui na loja. Então, essa questão das curvas foi justamente para trazer essa sensação de movimento, que é uma loja que está em movimento, que está funcionando, que está se movimentando com o tempo e com as pessoas que estão dentro. Prêmio conquistado a 4 mãos. O que mais sonhar agora? O projeto como um todo me trouxe uma coisa assim, nossa, será que dá para replicar? Você descobriu que além de empresária, você pode ter um pezinho ali na arquitetura. Foi um processo bem legal. Eu gosto muito da parte criativa e eu faço bastante essa parte na marca, de pensar nos elementos, nas artes que vão para as redes sociais. Então, eu já gosto da parte criativa. E foi bem bacana usar isso no projeto arquitetônico, com certeza. Parabéns aí aos ganhadores por esse prêmio tão bonito. E voltamos a conversar com André Prestes de Moraes, que é oncologista. André, a gente falou sobre o câncer, sobre os sintomas. E os tratamentos? Quais são os tratamentos depois que descobre o câncer de próstata? Então, depois que o paciente passou no urologista, fez o PSA está elevado e a biópsia, o PSA e o toque sugeriram ser maligno, tem que fazer a biópsia para confirmar. Então, fez a biópsia, confirmou que é maligno, a gente vai ter que estadiar o paciente, que seria ver se a doença está só localizada ou se tem alguma outra localização. Então, a gente tem que fazer exames do corpo inteiro, principalmente exame dos ossos, para saber se a doença está localizada e se é passível de cirurgia. Então, o principal tratamento seria a cirurgia, que chama prostatectomia radical, o urologista que realiza também. É uma cirurgia que pode ter algumas sequelas para o paciente, principalmente a parte de incontinência urinária e de impotência sexual. Então, por isso, ela é bastante discutida com o profissional, com o urologista. E as outras opções de tratamento seriam fazer radioterapia, que é uma radiação que consegue combater o tumor, associada com uma diminuição, uma castração química, que é com uma injeção que a gente diminui a testosterona. A testosterona é o principal hormônio que aumenta o tumor, que acaba até causando o tumor por conta de ser um tumor. Geralmente eles são hormônios sensíveis, eles dependem do hormônio. Então a gente fazendo essa castração química, ou em alguns casos até precisar fazer cirurgia, que seria tirar os 2 testículos, para ajudar a combater o tumor. Então os principais tratamentos seriam esses. E tem alguns casos, como o grau de diferenciação é bem baixo do tumor, é possível a gente até não precisar fazer nada. A gente pode fazer só uma vigilância ativa, então chama Active Surveillance, que tem bastante estudo confirmando isso. Então, se tem o tumor, que é principalmente aqui chama Gleason, que é o grau de diferenciação 6, e o PSA baixo, a gente consegue só ir acompanhando o paciente sem precisar fazer nenhum tratamento que causaria alguma sequela para ele. Então, é possível também abrir mão dessa conduta. E esses exames e esses tratamentos são disponibilizados no SUS? Sim, os pacientes teriam que também buscar mais os postos de saúde e as prefeituras teriam que disponibilizar também esses profissionais com esses exames para poder fazer o diagnóstico. Fazendo o diagnóstico, aí tem que começar, aí passa com o oncologista, que seria o nosso caso, para estadiar e a gente discutir qual o melhor tratamento. E o câncer de próstata é o segundo câncer mais famoso entre os homens, né? O segundo em incidência, o primeiro são aqueles tumores de pele, chama não melanoma, porque o melanoma geralmente é raro, mas esses tumores de pele não melanoma são os mais comuns em homens e mulheres, que facilmente eles são resolvidos com cirurgia, desde que também for possível isso. Então, tirando esses tumores, aí seria o seguinte, seria o tumor de próstata, o mais incidente nos homens e também uma alta taxa de mortalidade por conta disso, né?
Perfeito, doutor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos legislativos da última sessão e vai saber mais sobre a Casa da Alegria. A gente volta já. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 34ª sessão ordinária do ano. O vereador Paulinho do Esporte, do Podemos, falou sobre um requerimento de autoria de Hernani Barreto, que pede que a EDP solucione os problemas relacionados aos postes de energia do bairro Porto Velho. Confira. Senhor presidente, quero colaborar também. Nossos parabéns ao Hernani. Essa luta nossa lá está há mais de 4 anos, não é? É a mais. O Robinho sempre cobra você, sempre pede para mim também, o Geleia, o Silas, porque eles ficam sem energia direto. E a IDP não toma providência. Nós já fizemos vários requerimentos para aquele local. E nós vereadores, fazer uma força-tarefa contra a IDP, porque ela tem que resolver esse problema naquele local. Tem muita gente perdendo muita coisa lá. Ficam sem, é só ventar que eles já ficam sem energia. E aquele bambuzal, eles alegam que é do proprietário. Mas o bambuzal pode ser do proprietário, mas ele está na rede elétrica. Tem que tirar para o proprietário tomar uma providência. Enquanto a EDP não for lá e não fizer a poda dos galhos do bambuzal que pega na rede elétrica, o munícipe não tem como arrumar, não tem como fazer a poda. Então, parabéns, sou favorável. A vereadora Juliana da Fênix, do PL, falou sobre o seu projeto de decreto legislativo que vai dar ao promotor Ademar Prisco o título de cidadão jacariense. A parlamentar destacou a história profissional dele. Veja. Uma comunidade, não apenas a nossa, mas de uma região. Para quem ainda não conhece, o doutor Ademar Prisco foi nomeado para representar Vale do Paraíba, Mantiqueira e o Litoral Norte na representatividade da criança e do adolescente. Já fez várias ações em Jacareí, a qual terei a oportunidade, na homenagem da apresentação, falar sobre isso. Então, obrigado aos pares pela votação, e esse é o nosso doutor Ademar Prisco. Obrigada. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. Voltamos a conversar com o André Prestes de Moraes, que é oncologista. Doutor, a gente tem aqui dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que a estimativa de novos casos de câncer de próstata para o triênio de 2023 e 2025 é de mais de 71 mil novos casos a cada ano no Brasil, atrás apenas do câncer de pele, né? Existe um preconceito que prejudica essa prevenção? Sim, infelizmente ainda temos esse preconceito. O toque retal é o principal, né? Então o pessoal não quer fazer o toque retal, eles querem fazer o PSA, que é o exame de sangue, e talvez um ultrassom da próstata para ver se consegue detectar algum nódulo ali inicial. O exame de toque retal, que é um exame simples, rápido, que coloca o dedo para tentar palpar a próstata via retal. E isso daí ele tem bastante preconceito. Infelizmente, só o PSA e o exame de ultrassom não conseguem fazer o diagnóstico de todos os casos. Então, de 25% dos casos, você não consegue, o PSA é normal e você só percebe o tumor pelo toque. O exame do toque é muito importante, então. As pessoas têm que fazer para ter o diagnóstico precoce. Perfeito. Tem que fazer o exame de toque retal, tem que perder o preconceito. E ninguém sabe que está fazendo o exame, então é só o paciente e o médico que estão ali no consultório. É só fazer o exame e, se for o caso, o diagnóstico, fazer o tratamento no início, que daí você vai ter muito menos complicações. E quais são as chances de cura se descobrir antes? É mais de 90% se você fizer o diagnóstico precoce. Tem vários tipos de tumores de próstata, né? Então tem tumores que são muito agressivos, mesmo pequenos, eles são muito agressivos, eles causam até metástase em fases iniciais, mas graças a Deus esse é 5% dos casos, então não é o maior problema. Mas sem dúvida, o principal câncer de próstata é disso.
Então é muito importante essa conscientização, é muito importante o homem se conscientizar e ir ao médico fazer o toque, não esperar avançar a doença e descobrir antes. Se deixar avançar a doença, fica mais difícil a gente curar o caso. Então, melhor fazer o diagnóstico precoce e fazer o tratamento inicial, que seriam ou a prostatectomia ou a radioterapia, para resolver o problema logo no início, chegar nesses 90% de chance de cura, né? Que é bastante alto, e desde que faça o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce. E não esperar só novembro para se conscientizar. O ano inteiro pode estar fazendo um toque. Percebeu que tem algum dos sintomas que a gente comentou, ou fez um ano que depois dos 50 anos que você não fez nenhum exame, volta a fazer uma vez por ano o exame de sangue e o toque, a partir dos 50 anos. Perfeito. Peço licença a você novamente e já voltamos a conversar. Nós falamos agora de cinema. O 32º Festival Ecocine continua no SESI Jacareí. A mostra faz parte do projeto Cine SESI São Paulo no Mundo. O objetivo é expandir o conhecimento sobre meio ambiente, direitos humanos e os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais da ONU. Aqui na cidade, a última sessão acontece no dia 8 de novembro, às 19 horas. As reservas de ingressos devem ser feitas pelo site da instituição sesisaopaulo.org.br/evento. E a Casa de Acolhimento dos Doutores Coloridos oferece abrigo, refeições e apoio emocional a parentes de pacientes do Hospital São Francisco. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. Em meio à rotina hospitalar, a ONG Doutores Coloridos se destaca como um verdadeiro farol de esperança. Por meio do projeto Casa de Acolhimento, a organização oferece hospedagem gratuita para acompanhantes de pacientes, proporcionando um espaço acolhedor. No momento que o paciente está no hospital sendo cuidado, sendo ali todos os procedimentos sendo feitos, no caso, o acompanhante ele não tem onde ficar. Então, o principal objetivo é você dar um amparo, um abraço, você dar um ombro para chorar, você conversar. Não é só o alimento, não é só a pessoa ficar numa casa longe do hospital. Não é somente isso, você depositar uma pessoa no lugar. É você dar um apoio humano, tá? Para eles, o principal objetivo é isso aí, você fazer com que sintam a extensão da casa deles aqui. O local, situado ao lado do hospital, tem sido um alicerce fundamental para muitas famílias que enfrentam momentos difíceis. A iniciativa é mantida por doações e ações beneficentes. Antes da pandemia, era até mais abundante o que a gente recebia, né? A gente tinha mais parceiros e tal, assim, com doações de alimento e N coisas, né? Porque não é só alimento também, existe água, luz, telefone, N situações que você precisa. Mas hoje a gente consegue alguns parceiros que ainda ajudam a gente, até alguns parceiros ainda que ainda está dando um apoio, ainda que a gente está conseguindo. Fácil não está, a gente ainda não está assim, falar para você, caminhando legal ainda, mas eu acredito que a gente vai conseguir, está buscando os recursos aí, eu sei que vai dar certo, porque é uma coisa de Deus, né? Então, acredito que vai dar certo. Osnir e sua esposa viveram momentos de angústia, quando a filha prematura precisou ficar internada por um longo período. A distância de casa tornou tudo ainda mais difícil, mas a Casa de Acolhimento ofereceu o apoio necessário para que eles pudessem estar próximos da filha nessa luta. Maravilhoso, e a gente não tinha condições. A gente está a casa de frente para o hospital, uma acolhida muito boa. A gente, por dizer, a gente se sente em família, a gente se sente à vontade, né? Até no caso. É uma fase que, vamos dizer assim, que ninguém espera passar, né? Aqui a gente conheceu casais que estão aqui na casa, conheceu a dona Fátima, que estava aqui, né? Pessoas que estão passando ainda, a gente está conhecendo. Eu não digo que isso é um trabalho social, eu digo que é uma acolhida, um apoio muito, muito bom, muito gratificante. Para quem é acolhido, o espaço é mais do que um abrigo. É um lugar onde as pessoas podem compartilhar suas dores e encontrar força umas nas outras. Não é só o caso da doença, não é só o caso da casa, é o caso do apoio, de você ter um convívio aqui. Esses dias que eu estou aqui, eu digo que a gente está mais em família, sabe? A gente está, né, aprender, conviver, sabe? Eu estou vamos dizer assim, eu passando o meu processo, passando minha dor, chegar pessoas que
vem com dores diferentes, passando por processos diferentes. Johnny veio do litoral para acompanhar sua mãe e na casa de acolhimento encontrou o suporte essencial para estar ao lado dela durante o tratamento. Minha mãe passou por um processo cirúrgico de CA, aí não teria onde eu ficar. Aí a gente teve a sorte de achar os doutores da Alegria que acolheram a gente. Até então ela já passou um dia aqui comigo também, com alguns exames, e ela está lá se recuperando agora. Ficaria inviável ficar descendo e subindo, que a gente mora em São Sebastião. E só tem eu de filho único e eu que acompanho todo o processo dela. Manter esse projeto é desafiador e os doutores coloridos precisam de apoio e doações. Nas redes sociais, você pode conhecer mais sobre a iniciativa e ajudar a manter a casa de acolhimento de portas abertas para mais famílias. Se quer ajudar a Casa da Alegria, pode ajudar, que realmente é um lugar que você não queira precisar. Mas se você precisar, a gente está aí para dar um apoio para você aí. E pode ter certeza, a porta é aberta para você vir conhecer. Você vai ver que realmente é algo de Deus aqui, é algo que a gente faz com amor e carinho aqui. Você pode ter certeza que a sua ajuda vai ser de grande valia. Cada acolhido leva a força do apoio recebido e uma lembrança que ficará marcada para sempre. Minha filha hoje fez 1 mês e pouquinho, né? E vamos dizer assim, isso aqui é uma coisa que vai marcar muito, sabe? Na vida dela, na nossa vida, essa passagem aqui, sabe? O que aconteceu, essa acolhida que está aqui, sabe? É lindo o projeto. Que Deus possa multiplicar muito mais na vida deles, sabe? Não tem palavras, não tem dinheiro que pague, não tem gesto que pague. É o Senhor que pode agradecer. Eu só tenho a agradecer a eles. Então você pode estar ajudando esse projeto tão bonito que é a Casa de Acolhimento. É só entrar no Instagram dos Doutores Coloridos. E agora a gente volta a conversar com o André Prestes de Moraes, que é um oncologista. André, estamos indo para o final do nosso bate-papo. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para os homens sobre a prevenção, sobre o Novembro Azul. É interessante, assim, não só para os homens, né? Acho que para todo mundo que estiver assistindo, que pegue na mão do seu familiar masculino e que leve para fazer o exame de toque, que é importantíssimo, assim, o preconceito nessa hora tem que ficar de lado. E aí o médico, o urologista deve pedir o exame de PSA, que é o exame de sangue, para fazer esse diagnóstico precoce, se for o caso. Eu acho que além disso a gente tem que combater a obesidade, eu acho que é o fator principal, não só do câncer de próstata, como outros tipos de tumores e das doenças cardiovasculares. Então, tentar iniciar alguma atividade física que lhe dê prazer, melhorar a alimentação, desde também que tenha prazer com isso, que o importante é ter prazer, mas deixar de se alimentar daquilo que a gente já conhece que faz mal. Nisso tudo a gente consegue diminuir bastante a chance de ter o tumor e, mais se caso for tê-lo, pegar em fase inicial para evitar problemas maiores no futuro, principalmente até a morte, né? Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!